Ok, Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20. A palavra diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, odiareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra, porque ela não somente é um alimento concreto para a nossa vida, mas ela é o discernimento do Senhor para a nossa vida, das coisas que nos cercam, de tudo aquilo que vivemos. Então nós pedimos, Pai, que essa palavra seja realmente compreendida por nós, compreendida tanto no nosso pensar, quanto compreendida em nossos corações. Como o teu servo Paulo um dia orou, que os olhos do nosso coração sejam abertos para ver com clareza, que o nosso coração compreenda com clareza o ensino da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Sabedoria. Esse é o segundo ponto que Salomão tem nos ensinado. Buscar a sabedoria, amar a sabedoria. E como nós temos visto já algumas quartas-feiras, esse segundo discurso dele, que vai do versículo 20 ao 33, ele tem nos dito que a sabedoria não é algo para alguns, não é uma coisa para iluminados, não é uma coisa para quem teve alguma experiência mística de sabedoria ou teve um estudo aprofundado. A sabedoria é algo que está disponível a todos. Daí os versículos 20 e 21, ele diz, olha, ela está em todo lugar. Por onde você andar existe sabedoria. Qual é o problema nosso? Versículo 22 ele começa a dizer, é simples, nós amamos a falta do juízo, nós não amamos a sabedoria. A gente gosta de viver de forma desajuizada, sem avaliar as consequências. Daí o versículo 22, até quando, honestos, amareis a necessidade? A necessidade é que honestos é aqueles que vivem sem juízo. E ele acrescenta, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. O que é que esses dias de carnaval significaram? Escárnio. Eu vi alguém colocar um post no Facebook, mostrando lá as ruas no Rio de Janeiro, milhões de pessoas.
E a pessoa questiona assim: você já pensou essa multidão toda fazendo um protesto desse por mais saúde, mais educação no Rio, onde a saúde está falida, a educação está falida? Mas o que é que os homens amam? O escárnio. Eles gostam da festa, eles gostam de farrear. O escárnio. Eles não querem sabedoria. E ele termina a crítica dele nesse ponto dizendo: e vós loucos odiareis. A palavra hebraica que aparece aqui é a palavra odiar. O tradutor põe aborrecer. Vocês odiarão o conhecimento. Mas a gente não gosta de conhecimento nenhum, quanto mais o de Deus. Você já reparou que aluno, uma vez o professor falou isso para mim, o aluno é o consumidor mais esquisito que existe. Porque ele paga para receber um produto que ele não quer receber. Ele paga e sequer ele faz questão de estudar. Aí você pensa que isso é um problema só do doido lá fora do mundo. Não. Na minha turma de seminário, era o que mais a gente via. No seminário como um todo. Caras que a igreja estava pagando mensalidade cara para eles estudarem. E os bichos queriam saber de ir para o cinema, jogar bola. E na última hora lá eles saíram estudando que nem doido para tentar passar nas provas. Diferente da igreja? Não. Se a gente dissesse: olha, irmão, vai ter uma campanha disso, daquilo, cura, ou vai ter um show gospel, a igreja lota. Irmão, vamos ter estudo bíblico. Nós não amamos o conhecimento, a gente tem que ser honesto. Não é da nossa natureza. Então nós não podemos reclamar da sabedoria. Problema, nós temos visto que do versículo 24 até o 32, o Senhor Deus mostra as consequências de quem rejeitou a sabedoria. Primeiro, o Senhor Deus virará a costa para você. Deus é muito duro nesse ponto. Ele diz assim: você vai chegar um momento da tua vida que tu vai me procurar. E quando você me procurar, eu vou rir da tua cara. Isso literalmente está escrito aí. Eu vou zombar da sua cara. E você vai implorar, e você não vai me encontrar mais. Porque eu, Senhor Deus, não vou me fazer conhecido no tempo da tua angústia. O outro problema sério que ele menciona, versículo 31, vocês vão comer do fruto do seu procedimento. Além de não me encontrarem, vocês vão ter que arcar com as consequências do que vocês fizeram. Porque rejeitaram a sabedoria, agora arque com a consequência. E não espere que o Senhor Deus, em perdoando você, poupe a consequência. Porque o fato de Deus perdoar não significa que Ele remove as consequências. Os frutos serão comidos e os frutos serão amados. E ele termina então essa análise das consequências, versículo 32, dizendo: os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Qual é o grande problema das pessoas que rejeitam a instrução do Senhor? É que muitas das vezes elas não estão sentindo nada, está tudo bem. Ela está achando que está tudo bem, é a impressão de bem-estar dela. Não, como é que Deus pode ser contra ele? Está tudo bem comigo. Salmo 73, o rico prospera, o rico tem tudo de bom. E aí o salmista diz: olha para ele, parece que não tem problema. A sensação de bem-estar dele faz com que ele ache que Deus está a favor dele. Jeremias, os profetas estavam lá clamando: paz, paz. Jeremias: gente, não tem paz coisa nenhuma. Nós fomos uma época de prosperidade em Israel, todo mundo estava ganhando bem em Israel naquele momento de Jeremias. Os acordos internacionais estavam dando todos certo. Paz! Jeremias dizia: cara, Deus está irado. A sensação de bem-estar nos engana. E aí quando a gente vê qual é a consequência, perdição. Então Deus olha para Israel, e por meio de Salomão ele nos instrui, versículo 33, que tem sido a nossa última meditação desse bloco, em que ele diz: mas o que me der ouvidos. O nosso grande problema é dar ouvidos. É aqui que a sabedoria se desenvolve, em ouvirmos mais o Senhor.
prestarmos mais atenção ao Senhor, examinamos o conceito de ouvir. Ele diz: aquele que me der ouvidos habitará seguro. Primeira promessa. E aí nós desmistificamos essa ideia de que habitar seguro significaria não ter problemas. E aí o pessoal da teologia da prosperidade pega isso, como a gente mostrou semana passada, e diz assim: olha, se você ouvir o Senhor, se você fez, então você vai habitar seguro, você vai ter o melhor da terra. Então ele não estava falando nada disso. Ele estava falando isso em relação ao primeiro discurso do versículo 8, quando ele falou que nós devemos prestar atenção a quem seduz o nosso coração. Porque aquele que seduz o nosso coração armará ciladas contra nós. Agora, aquele que ouvir o Senhor, ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que nós tenhamos algum problema, nós vamos habitar seguro. Por quê? Porque a instrução do Senhor não prepara ciladas para a vida da gente. Eu estou seguro. A instrução dele é clara. E porque ela é clara, eu sei exatamente o que vai acontecer, por onde eu vou caminhar, e não há surpresas, eu sei como será. Eu habitarei seguro. Só que ele diz uma segunda coisa que é que nós precisamos meditar hoje. Eu quero ver se a gente termina hoje no versículo 33. Ele diz: ele habitará seguro. E aqui há uma elipse, ou seja, a ideia do verbo habitar, o shevetavim, ele reaparece no tranquilo. Ele também habitará tranquilo. Qual é o problema quando a gente não sabe o que fazer? Um dos problemas chama-se ansiedade. A gente não consegue dormir bem. Hoje eu precisei atender um caso de emergência no aconselhamento. E a pessoa me dizia: pastor, eu não consegui dormir essa noite. Eu passei a noite em claro, triste, em lágrimas, porque não estava claro o que viria pela frente. Uma situação difícil, uma situação dolorosa. E o que vai vir pela frente? Você percebe que quando nós não sabemos o que vai vir, a ansiedade toma conta, e essa tranquilidade nos é roubada. Então, até que a gente tenha um momento de entender realmente que a instrução do Senhor não falha. A instrução do Senhor, ela vai se cumprir. Até que eu entenda isso, é roubado de mim a tranquilidade. Agora você imagina se eu não dei ouvidos à voz do Senhor, que tranquilidade eu poderei ter? Fazia muito tempo que Deus não testava isso na minha vida. Eu disse para vocês, em 2009, Deus me colocou em alguns testes bem legais sobre isso, de aprender a confiar nele ou não. No final do ano, como vocês sabem, eu vivi uma experiência dessa em que eu tive que trabalhar isso no meu coração e entender se eu realmente estava entendendo a clara direção de Deus. Quando nós descobrimos que lá no MEC, internamente no MEC, houve a reprovação do processo. E ainda que o Samuel tenha dito: isso aqui significa que nós vamos ter que recorrer, ter que fazer uma defesa, ajustar algumas coisas para reverter, ou seja, o processo não acabou. Mas quando eu recebi aquela notícia, pum, foi um baque. E eu disse para vocês, o que é bom quando a gente ensina biblicamente uma igreja, é porque nós somos pastoreados também biblicamente. Eu lembro em 2007, quando começou meu deserto na minha queda, a primeira palavra de restauração que eu recebi foi de um presbítero meu, presbítero Sérgio. E o que é que ele trouxe para mim? As mesmas coisas que eu ensinei durante 8 anos na igreja de Tietê. Ele tomou uma frase que eu costumava usar, que era bem chave, e diz assim: se você pecou dessa forma, por que você está com raiva de Deus? O que foi que Deus fez contra você?
Eu lembro que no dia que ele me confrontou, ele olhou para mim e disse assim: pastor, o senhor está com raiva de Deus por quê? O que foi que Deus fez contra o Senhor? Quando foi no final do ano, aconteceu isso. Aí eu fui conversar com algumas pessoas e todas elas diziam assim: pastor, o que é legal é o seguinte, é saber que Deus está no controle de tudo. Eu disse: toma, vê se tu aprende, mano. Ok? Então, à medida que eu fui trazendo isso de volta ao coração, o que é que eu vou descobrir? Tranquilidade. É hora que a gente reencontra a sobriedade para tomar as decisões que tem que tomar, fazer o que tem que fazer, sem o desespero. Sem o desespero. E essa é a promessa de Deus. Se eu ouvir a sabedoria dele, se eu decidir pautar a minha vida pela sabedoria que ele me dá, então eu vou habitar tranquilo. Vão chegar momentos na minha vida que eu não sei o que fazer, mas eu sei onde encontrar a resposta. E se eu ouvir a resposta de Deus, eu habitarei tranquilo. Tiago nos ensina isso, e é muito interessante. Nós já meditamos Tiago, foi o primeiro livro. Na verdade, o livro foi o primeiro. A primeira meditação foi o Sermão do Monte, que nós tomamos para examinar durante 2 anos e meio aqui. E depois examinamos Tiago, também uns 2 anos e meio o livro de Tiago. Mas olha comigo, Tiago, capítulo 1. Relembro, se você participou daquela série de estudos, relembro Tiago, capítulo 1. Versículo 2, ele começa a tratar do primeiro problema. Esse primeiro problema vai até o versículo 15. Então não se deixe enganar pelos títulos que o tradutor meteu aí. Ele começa o versículo 2 dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. E aí há um erro de tradução grosseiro na nossa Bíblia, porque aqui nós temos uma voz passiva. Então a tradução seria: motivo de toda alegria, o serdes submetidos a várias provações. Eu não procurei provação, mas alguém aprontou alguma situação que me colocou numa provação. Então ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, porque sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, ele está dizendo: quando eu sou submetido a uma situação difícil, isso é uma bênção de Deus, eu não deveria reclamar. Eu deveria ter motivo de alegria, dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor está me dando a oportunidade de amadurecer nessa dificuldade. Só que Tiago também entende que não é todo mundo que vai saber lidar com isso. Então no versículo 5 ele coloca o caminho, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Vai chegar momentos na minha vida que eu não sei o que fazer. Não estará claro para mim qual é a resposta de Deus. E o que a Bíblia me manda fazer? Pedir sabedoria a Deus. E ele diz: ele, Deus, dá liberalmente. A palavra grega aqui é melhor traduzida como ele dá com generosidade. Deus não fica brincando de pegadinha com a gente. Deus não fica brincando de pistas para você achar sabedoria. Então ele dá um pouquinho agora, aí depois dá um pouquinho depois. Não, o Tiago diz: ele dá generosamente a sabedoria a quem pede a ele. E não somente isso, ele diz que ele nos dá essa sabedoria sem nada nos improperar. Improperar é sem fazer censura. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a questão assim, ela é simples demais. Você já reparou, a gente às vezes reage com intolerância quando você vê: pelo amor de Deus, você não sabe o que tem que fazer. O negócio é simples. Nós censuramos. E Deus? Não importa qual seja a minha dificuldade de entender, por mais ridícula que ela seja. Às vezes eu ouço aluno dizendo isso para mim com medo de tomar alguma patada na resposta, né? É engraçado que eu ainda levo fama. Ai, Jesus, meu passado me condena. Ai,
ai, meu passado me condena. Tem aluno que ainda tem medo de fazer pergunta para mim, e às vezes ele vai fazer a pergunta antes assim, pastor, minha pergunta, eu acho que ela é tola. Não sei, eu acho que ela é infantil, mas eu não sei. É aquele medo de eu censurá-lo. Mas o que é legal é que com Deus não tem isso. Deus diz assim, pode pedir. Não tem censura. Deus compreendo a sua necessidade. Deus compreendo a sua dificuldade de entender o que fazer. Então peça a Deus. Então quando eu peço, Ele me dá essa sabedoria. E se eu estou entendendo o que Ele está me dizendo, eu posso habitar tranquilo. Eu me agarro à sabedoria dele e descanso tranquilo. Eu não estou vendo, ok, mas eu sei que vai ser. Porque se tem uma coisa que Deus não falha naquilo que Ele diz. Se Ele promete, Ele cumpre. No aconselhamento nesses dias difíceis também, em que os pais viram um filho se perder do caminho da fé. E eles estavam abatidos, vieram conversar comigo e eu lembrei para eles, de novo esse presbítero lá da minha igreja em Tietê. Logo que eu saí de Tietê, todos, literalmente todos, que fizeram o curso de teologia de 2 anos comigo, as crianças na época de 7 a 12 anos. Essa molecada hoje está na universidade. Eu disse assim, caramba, eu estou velho mesmo. Era tudo molequinho de 7 anos, está tudo na universidade, alguns fazendo mestrado. Eu disse, caramba. Todos eles perseveraram na fé. Menos um. Menos um. Filha desse presbítero. Ele tinha 3 filhos. Os 3 filhos passaram em todas as universidades que fizeram o vestibular. É uma família que tem um QI muito elevado. Essa menina deles fez vestibular, não sei se foi em 5 ou 6 universidades federais, ela passou em todas. Ali entre primeiro, terceiro lugar, por ali. Ela se deu ao luxo de escolher a universidade que ela queria estudar. Então ela foi estudar na universidade, na USP de Ribeirão Preto, que é um núcleo muito forte de administração. E ali ela perdeu o caminho do Senhor. Os outros irmãos não, fizeram as universidades, um inclusive se envolveu com a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, foi chamado para, depois de formado, dar um treinamento na Inglaterra, para a ABU na Inglaterra. E é óbvio, eu como pastor olho essa molecada toda assim, estou orgulho, eu disse, caramba, essa molecada realmente me enche de orgulho. Mas na época que houve essa situação que ele me falou da menina dele, eu perguntei para ele, disse, cara, e como é que vocês estão lidando com isso? E o que vocês esperam ouvir de um pai que está vendo que o filho perdeu o caminho? É você ouvir a lamúria, o choro, o que eu encontrei, né, na semana de aconselhamento. E a resposta dele com a esposa: nós somos tranquilos. Você entendeu a diferença? Nós estamos tranquilos. Por uma questão muito simples. Ela é filha da promessa. Ela pode até relutar, mas o Senhor vai trazê-la de volta. Pode ser rápido esse tempo de afastamento, pode demorar, mas o Senhor vai trazê-la de volta. Aí ele me disse, olha, a única coisa que a gente tem orado é para que o Senhor não demore, porque a gente não gostaria de vê-la sofrer. Porque quanto mais tempo demorar, com certeza o Senhor vai trazê-la debaixo de muita pancada. Hebreus 12. Deus vai descer um açoite no filho dele que se afastar. E vai trazer de volta na base da chicotada mesmo. E aí o escritor de Hebreus ainda diz assim, ó, e você vai agradecer porque ele só faz isso com quem é filho. Com quem não é filho, ele entrega para que se perca de ver no mundo. Então a preocupação dos pais é, olha, a gente não quer que ela venha na base da chicotada, né? Mas
nós estamos tranquilos, ela vai voltar. E como eu disse, eu não sou muito bom com esse negócio de marcar o tempo. Eu não sei se foram 3 anos ou 4 anos, depois dessa conversa, voltou. Reconciliada com o Senhor, no caminho do Senhor. Voltou. Você entende a tranquilidade? Se eu sei que aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a sabedoria de Deus, não tem como falhar. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo vai frutificar. Jovem engraçado, quando Josi estava grávida do Arthur, Pedro talvez lembre dessas crises da Josi. Ai meu Deus, esse mundo está tão difícil. Esses gays se espalhando por aí. Você já pensou se Arthur fosse gay? Eu disse, olha, não tem como. Não tem como. Mas você é tão seguro assim, sou. Não tem como. Por quê? Porque se eu instruir corretamente a palavra de Deus na vida dele, não tem como. No sábado foi aquele dia de shopping. Lembra das branquelas? Né? Vamos ao shopping, né? Vamos às compras. Passei o dia dando aula, foi aquele dia assim maravilhoso. Eu cheguei em casa, aquela cara de todo mundo assim, ficamos o dia todo aqui em casa. A gente sabe que você está cansado, se você quiser descansar, sabe aquela cara meio, ok, vamos ao shopping. E aí, quando nós terminamos lá a parte de brincadeira, né, passei mal no brinquedo. Tem um cinema 4D naquele parque shopping que sacode tanto o filme que o ferro bateu na minha costa. Estava precisando disso hoje mesmo para fechar o dia. Aí nós saímos de lá, fomos para o McDonald's. Muito saudável, você. E aí nós estávamos conversando, eu, Vitor e Josi. Não, eu, Vitor e Arthur. E o Josi que reclamou de que era um papo só de homem ali. Eu disse, aqui é só homem agora. Nós estávamos falando sobre essa questão dos homossexuais e tal. Aí o Arthur olhou e disse, papai, o que é um gay? Eu disse, gay é um cara que gosta de outro cara, se beija na boca e diz, nossa, que coisa nojenta! Você entendeu? Não tem como falhar. Se você instruiu corretamente a sabedoria de Deus, não tem como falhar. Então eu posso andar tranquilo. Eu não preciso ser neurótico. Eu não preciso ter medo. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Agora, eu tenho que ter clareza de que eu estou fazendo a coisa certa, conforme a sabedoria de Deus. Aí eu vou estar tranquilo. Por isso eu preciso examinar isso na minha vida. Quanto eu tenho dado ouvido à sabedoria de Deus? Daí a nossa insistência na questão do aconselhamento bíblico. Porque aconselhamento bíblico não dá voz às elucubrações humanas. Não é psicólogo que examinou um monte de ser humano pecador e que pega essa salada de pecadores e quer criar um padrão de ensinamento para mim. Não. Não é um psicanalista, não é um psiquiatra que vem me dizer o que é. Palavra de Deus. Então eu tenho que me debruçar nela, eu tenho que conhecer essa palavra, e eu tenho que viver de acordo com essa palavra, instruir de acordo com essa palavra. E se eu fizer isso, eu vou viver tranquilo. Você compreende que não necessariamente Deus vai me dar vitórias? Hoje eu vivo tranquilo com essa situação da CB, eu não sei o que vai dar lá no MEC.
Mas passou. Está claro, Deus controla tudo. Passou. Se vai dar certo, não vai dar certo, hoje não me interessa mais. Eu sei o que Deus quer na CBI, eu sei qual é o propósito de Deus pela CBI. Estou tranquilo. A única coisa que eu preciso saber é que eu estou fazendo a coisa certa, de acordo com a direção dele. E aí eu habitarei tranquilo. Estou em paz. Mas ele coloca uma terceira promessa: que nós habitaremos sem temor do mal. Eu gostaria muito de terminar hoje, mas não vai ser possível. Nosso horário já foi embora. Toda vez eu acho que eu vou conseguir terminar e não dá. Provérbios é um livro de uma riqueza muito grande quando a gente começa a compreender o que ele está dizendo. Então, como tem sido prático, eu vou deixar aberto esse tempo. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazê-la. Se eu tiver condições, eu respondo. Aí eu faço que nem aquele personagem da escolinha do Sr. Raimundo, né? Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. E aí, a propósito, trouxe trouxe uma lembrancinha. Alguma pergunta? Eu não sei se isso me conforta ou é o que mais me perturba. Eu já disse para vocês, quando não tem pergunta, lá em Tietê era um barato quando assim, alguma pergunta, irmão? Ele faz esse silêncio às vezes. Eu disse assim, rapaz, ou vocês entenderam tudo, ou estão que nem as águas do rio Tietê que passa aqui na cidade. Não entenderam nada. Então eu quero descansar e ir tranquilo para casa, na ideia de que vocês entenderam, que não há dúvida sobre esse ponto do que Salomão está tentando nos ensinar. Ok? Muito bem. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Se você trouxe dízimo ou oferta, você pode procurar depois o pastor Pedro. Procura o Pedro hoje. Não, procura a Giovana, que qualquer coisa ela já leva para eu. Pronto. Procura ali. Giovana, dá uma loja. Pronto, ali é a Giovana. Se você trouxe dízimo e oferta, procura a irmã Giovana, entrega lá para ela, que ela leva para o Ailton. Lembre-se, estamos em construção, já foi tudo para o chão, agora é a fase de começar a levantar. Né? Apareça, vai lá, QND 28, deu um alô para os irmãos que estão trabalhando lá, se quiser levar um bolinho, um cafezinho, é bem-vindo. Né? Aí você avisa quando você vai lá que eu apareço lá também. Dá apoio moral aos irmãos que estão trabalhando. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado porque nós temos a plena convicção de que a Tua Palavra não falha. Ela é perfeita. O que nós pedimos ao Senhor é que Tu nos dê a condição de discernir, ou de discernirmos claramente a instrução que vem de Ti. Para, compreendendo a instrução, praticarmos essa instrução de fato como o Senhor requer de nós. Para que possamos então, ó Deus, habitar tranquilo a despeito de um mundo tão confuso. Habitarmos tranquilo numa sociedade sem paradigmas, numa sociedade sem referenciais de verdade. Habitarmos tranquilo numa sociedade relativista. Nos dê a graça. Nos dê a graça de habitarmos tranquilos, compreendendo a Tua instrução e praticando a Tua instrução. Em nome de Cristo Jesus, Senhor da nossa vida. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus, seja com a tua vida, meu irmão, minha irmã, seja com a tua casa e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Ide, na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho